Olá, o quadro Mensagens da Alma, sempre trazendo a você, com muito amor e carinho, palavras de fé, de esperança, de amor, de solidariedade, de fraternidade, mas hoje, em especial, o que eu mais gosto na minha vida de falar, de conversar, de dialogar, que vocês sabem muito bem, que é sobre a fé, que é sobre o Espírito Santo, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu estou honrada, feliz, porque todos os dias eu escuto na plataforma online Padre Anderson, e ele está aqui na minha residência hoje e eu me sinto muito feliz de estar próxima e de poder trazer para vocês um representante de Deus que fala com o coração, que fala com a alma, que fala através do próprio Espírito Santo. Eu quero te agradecer, Padre Anderson, por estar aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. É uma honra tê-lo aqui. É uma honra poder trazer mensagens suas e abordagem ao nosso público de Mensagens da Alma. Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem, graças a Deus. A honra é toda minha de poder participar desse programa tão carregado de coisas boas, que faz tanto bem, sobretudo para a alma dos nossos telespectadores, de você que está aí agora do outro lado da telinha acompanhando esse momento. E, sobretudo, como você bem dizia, Clau, quando se trata de falar de Deus, das coisas divinas, celestes, não tem como a nossa alma, não transbordar de coisas boas. Então, tenha certeza que esse programa vai ser mais um tão ungido, tão maravilhoso e que vai fazer muito bem para todos nós, sobretudo essa nossa partilha, esse nosso bate-papo tão gostoso, tão sereno desse dia de hoje. Uma grande honra, agradeço desde já esse convite especial. Eu que agradeço, muito obrigada. Escute com a sua alma agora. O tema que vamos abordar hoje é um tema de extrema importância para a tua vida e que vai transformar todo o teu ser, se você permitir. Padre Anderson, Jesus, quando subiu aos céus, quando deixou a terra, ele não nos deixou sozinhos. Ele disse, eu vou, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. Muitas pessoas, Padre Anderson, não conhecem na prática, no dia a dia, a transformação que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. E eu gostaria assim que explicassem para elas, para que elas pudessem aprender a ser íntimas do Espírito Santo, como quem já conhece e tem toda a vida transformada. É incrível entender como o Espírito Santo é importante. Ele é tão importante que o próprio Jesus disse que era conveniente que ele partisse, que ele voltasse ao céu para que o Espírito Santo estivesse em nós. Então, essa frase de Jesus, essa colocação de Jesus nos coloca diretamente em contato com a importância do Espírito Santo na nossa vida. Como a Clau bem dizia, como você bem dizia, nem sempre nós temos o conhecimento, nem sempre temos a consciência do quanto ele faz em nós, porque logicamente se ele é tão importante assim, é porque a ação dele em nós é aquilo que destaca, e é justamente isso que faz do Espírito Santo esse ser tão incrível. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. De fato, cada vez que nós fazemos o sinal da cruz, que é o grande símbolo do cristão, nós começamos uma oração, pedimos a Deus uma bênção e traçamos sobre nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está muito presente, tantas vezes no nosso vocabulário, no nosso linguajar do dia a dia. Mas o que é mais importante, ele está sempre presente de trás de cada um dos nossos passos, mesmo que a gente não perceba com frequência.
Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem uma função muito importante. Deus Pai foi o Criador de todas as coisas e nós temos todo o Antigo Testamento, uma parte grande e importante da Bíblia, onde a centralidade é em Deus Pai. Deus que cria todas as coisas, lá no livro do Gênesis, né, nós temos os 7 dias da criação, uma linguagem simbólica, mas que traduz muito bem qual é a função de Deus. Origem, ele é o começo de tudo e porém também a finalidade. Tudo converge, volta para ele. E toda essa ação de Deus do Antigo Testamento, de Deus Pai, vai demonstrando um Deus que não só faz com que a porção mais amada da sua criação, os seres humanos, eles sejam colocados no mundo, mas Deus também, como um bom pai, como uma boa mãe, acompanha em todos os instantes do processo de vida desses seres. É como aquele bom pai, aquela boa mãe que está sempre com os olhinhos e toda a proteção que ele puder e eles puderem sobre aqueles filhos. E assim a gente vê toda a evolução do Antigo Testamento. Depois nós vemos chegar o Novo Testamento, começando pelos Evangelhos, o nascimento e a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós temos em todo o Novo Testamento a centralidade de Jesus, né, como nosso Salvador, como aquele que veio trazer essa mensagem divina para o mundo que precisava naquele momento, e não só naquele momento, mas até os dias de hoje, quantas coisas nós continuamos extraindo da mensagem de Jesus. Sim. E que trazem respostas, que dão sentido, que orientam o caminhar da nossa vida. E existe um outro panorama que nem sempre é tão visível diretamente como um Deus Pai, como um Deus Filho, como Jesus, mas existe um panorama que permeia tudo que está por detrás. Esse é o Espírito Santo. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Por quê? Porque mesmo de trás dos bastidores, né, mesmo sem aparecer tanto, mas ele tem uma eficiência incrível. A eficácia da ação do Espírito Santo é algo que realmente destaca. Deus Pai foi o Criador, Deus Filho é o Redentor e a gente sabe muito bem, a função do Espírito Santo é a de santificador. E aqui é onde a gente entende então a importância do Espírito Santo. Quando nós pensamos nisso, né, nessa frasezinha, talvez até tantas vezes trilhada um pouco por nós, né? Deus Pai Criador, Deus Filho, santificador, Redentor, Espírito Santo, santificador, tudo bem. E aqui a gente precisaria entender o que é a santificação, para entender qual é a função do Espírito Santo, qual é a obra, a ação do Espírito Santo em nós. Compreendendo essa ideia, a gente navega nesse mar vasto, imenso da presença do Espírito em nós, né? A santificação, em poucas palavras, resumidamente, nós poderíamos enunciar ela como o processo pelo qual nós acessamos ao céu. Em poucas palavras, a grande função do Espírito Santo é segurar na nossa mãozinha ao longo de todos os nossos anos aqui na Terra, para que quando seja o grande momento do nosso encontro com Deus, o Espírito Santo possa ainda, segurando na nossa mãozinha, entregar na mão de Deus e dizer, ele está aqui, ele conseguiu chegar ao céu. Isso é maravilhoso. É claro que nós precisamos compreender um pouco melhor, é uma linguagem que a gente precisa continuar decifrando para a nossa vida. A grande função, a grande finalidade da nossa existência é com certeza conquistar, merecer a vida eterna. De nada valeria tudo que a gente faz, de nada valeria qualquer outra ação se no final das contas nós não tivéssemos acesso a essa vida eterna pensada, preparada, criada, desejada, sonhada por Deus para cada um de nós. Que missão tem o Espírito Santo? A de levar cada um de nós para o céu. Jesus deixou ele aqui para cuidar de nós, para nos orientar, para nos ensinar, para nos transformar, para nos amar, enfim, para agir em nós. É como se o melhor coach do mundo, você tivesse a oportunidade de estar em cada instante do teu lado e você pudesse dizer para ele o que eu faço agora. E
Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele ser espiritual, porque ele é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está do nosso lado em cada momento, com toda a sabedoria, com toda a ciência, com todo o entendimento, com todo o conselho e, enfim, todas as características desse Espírito Santo, diretamente para que cada um de nós possa dizer: Espírito Santo, o que eu faço agora? Me guia, me conduz, me dá uma luz. Acesso a Ele dessa forma todos temos, basta que a gente chame Ele, basta que a gente invoque o Espírito Santo. Existe uma oração muito linda, que é muito conhecida. A gente começa a oração dizendo: vinde Espírito Santo, né? Porque a gente chama Ele até nós, né? Venha em nós. Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele é capaz de produzir tudo isso. Então, familiaridade com o Espírito Santo, eu diria, aquilo que a gente pode exercitar na nossa vida. Viver com o Espírito Santo, eu tenho essa experiência há 9 anos, é o melhor presente que você pode receber em vida. Você sabe do programa Mensagens da Alma, você sabe dos livros, veio tudo ditado pelo Espírito Santo. Claudine, você é louca, como é que vai ditar? Gente, não é nada racionalizado. Eu pedi a Deus que eu queria evangelizar e que Ele me concedesse o dom do Espírito Santo se Ele achasse que eu estava pronta. E Ele concedeu. E eu sigo os mandamentos, a vontade de Deus para que o Espírito Santo permaneça em mim. E assim é a mesma coisa com você. Então, o Espírito Santo vai transformar a sua vida se você deixar. Uma coisa é uma vida com Deus, outra coisa é uma vida sem Deus. E o Padre Anderson, todo dia, se você for no Instagram, coloca mensagens lindas sobre Deus. Tem no YouTube também, né? Spotify, enfim. Spotify. Então, assim, hoje eu lhe convido para que você abandone todas as notícias negativas do mundo, porque você não vai poder fazer nada de diferente, né? Além de ajudar, todos nós temos que ser solidários e fraternos e orar, mas comece a alimentar a sua alma e o seu espírito da palavra de Deus, da bondade de Deus, leve palavras, sentimentos e conhecimentos positivos, otimistas, colocando esperança, né? As palavras que Jesus deixou esperança, amor e fé, que são as mais importantes. A maior é o amor. Com certeza. São frutos da presença de Deus no nosso coração. A partir do momento em que a gente sente e toma posse desse Deus, vai dando cada vez mais espaço a esse Deus dentro de nós, essas e tantas outras atitudes, elas vão florescendo, né? Porque a aguinha que começa a regar a minha vida é uma fonte divina. E então, sim, brota naturalmente do coração o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, surge naturalmente o amor ao próximo depois. Ser solidário, né? Nós falávamos isso muito antes de iniciar o programa, sorrir para a pessoa que me recebe no consultório, abraçar aquela pessoa que eu trabalho todos os dias e dar um bom dia para ela, responder bem a quem me faz uma pergunta, olhar com o mesmo olhar para todas as pessoas, enfim. Essas atitudes, elas nascem, logicamente, com certeza, de um coração que transborda Deus. Então, quanto mais a gente tem esse Deus dentro de nós, essas atitudes, elas irão se multiplicar cada vez mais, né? E isso é muito lindo, é muito especial. Que mundo maravilhoso nós viveríamos se fosse assim. Realmente seria aquele pedacinho do céu aqui na Terra. Padre Anderson, uma mensagem para o nosso público e não pedindo demais, uma bênção. Com certeza. Para o nosso querido público que está aqui nos assistindo e com certeza está refletindo sobre a importância de estar cada vez mais perto de Deus, do Espírito Santo. Agradeço muito a oportunidade de estar hoje aqui nesse programa tão maravilhoso. Demais. É uma honra enorme, repito mais uma vez. E para você que acompanhou essa reflexão, esse pensamento de hoje,
De modo muito especial, eu quero dizer para você que eu desejo que toda essa abundância, todo esse extraordinário que Deus tem para cada um de nós, todas essas bênçãos, tudo isso de bom, de positivo, possa se realizar cada vez mais na tua vida. Lembre que Deus já tem tudo isso preparado para você. Basta que a gente receba. Então, receba agora de Deus toda essa sumidade de bênçãos. Receba agora na tua vida tudo isso de bom, de maravilhoso. Abra cada vez mais essas portinhas de bem. Não deixe que nada atrapalhe ou estorve isso de bom. Lembre sempre de uma coisa. Aquilo que nós regamos dentro da nossa alma é aquilo que cresce. Que a gente somente regue as coisas boas. A finalidade desse programa, a finalidade desse momento é justamente nós falarmos dessas coisas boas. Então, essa atitude que ela possa estar lá muito no profundo do seu ser. Regue sempre as coisas boas. Não deixe que aquele pensamentozinho ruim que nasce, que aquele julgamento que está querendo tomar conta, que aquela raiva, aquela mágoa acabe ocupando espaço e abraçando o seu coração. Não deixe. Alimente as coisas boas. Alimente os pensamentos bons, alimente o perdão, alimente a ajuda, alimente a solidariedade, alimente o amor, alimente o altruísmo, alimente tudo isso de bom, para que seja aquilo que mais cresça dentro de você. E rogo a Deus uma bênção especial sobre todos nós, que Deus Pai do céu possa olhar sobre a nossa vida, atender às nossas necessidades, e você que está nos assistindo agora naquilo que mais você precisa, que Deus possa olhar uma cura, uma ajuda, um auxílio, uma proteção divina, que você possa se sentir muito ungido, muito tocado pela presença de Deus, que Ele dê isso que você tanto precisa nesse instante, e que o bom Pai do céu, através de Jesus, pelo Espírito Santo, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que assim seja e assim será. Obrigada, Padre Anderson. Obrigado eu. Um grande abraço a você.